Paz do Senhor, meus amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia de grande alegria, eu queria trazer uma palavra da parte de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Os coríntios eram os críticos dos apóstolos da época. Eles tomaram sobre si o título de sábios e, como a maioria dos homens, fizeram mau uso dele e começaram a reprovar o apóstolo Paulo. Eles falaram que as cartas do apóstolo eram graves e fortes, mas a aparência do corpo era fraca e a palavra desprezível. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Não, eles não pararam por aí, mas teve a ousadia de reprovar o apóstolo. Nisso, Paulo, o apóstolo, não foi nessa em gloriar, pois ele gloriava-se na sua fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Nisso, Paulo escreveu 2 cartas a eles e, defendendo-se e das suas acusações, e quando Paulo toma a espada crítica das suas mãos, ele aponta para os seus próprios peitos e diz: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Vocês examinaram o meu apostolado, agora examine-se a si mesmo. Vocês provaram o meu apostolado. Eu digo, prove-se a si mesmo agora. Meus amigos, essa exortação do apóstolo não é só para os coríntios, mas para nós examinarmos a nós mesmos, se permanecemos na fé. Penso que isso é como um delegado que, quando está investigando um caso, ele faz uma minuciosa investigação para apanhar o indivíduo. Assim, você deve fazer com seu coração, pois ele é mais corrupto do que qualquer criminoso. E se tiver alguma saída para pecar, ele fará. Examinai-vos a vós mesmos. Penso ainda que isso é como um homem que vai escrever uma história sobre algum país. Ele não se contentará em ir até a sua fronteira, mas deve ir de Dan até Beceba, por assim dizer. Assim, você deve fazer. Não fique só nas montanhas do seu caráter público, mas navegue
no córrego estreito da sua vida privada. Outra palavra mais adiante no texto que é: provai-vos a vós mesmos. Bem, penso que isso é assim. É como um homem que vai comprar um carro e então ele o examina a sua documentação para ver se está tudo certo. Bem, e se esse homem for sábio, ele dirá: você vai me deixar testá-lo? Assim, você deve testar a si mesmo. Veja o quanto a sua fé pode manter-se firme diante das provações. Veja o seu coração se quando você está só, ele não te leva a pecar. Examine os seus pensamentos. Seja rigoroso com si mesmo, porque se você falhar nessa tarefa, você deverá lamentar eternamente. Porém, nunca mais terá uma oportunidade de a fazer novamente. O homem que perde uma fortuna, ele pode conseguir outra novamente. Agora, se você perder a sua alma, deverá lamentar eternamente na escuridão e no desespero, e jamais poderá voltar atrás. A outra palavra no texto que eu omiti, a saber, é essa: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. E talvez você diga: eu sou ortodoxo, eu creio na verdade de Deus. Mas essa não é a questão. É bom que você creia, porém, os demônios, os demônios também creem e tremem. Tiago 2, versículo 19. Porém, nenhum deles pode ser salvo. Farei essa comparação. Ali tem uma arca e tem um grupo de pessoas. E um diz: eu creio que a arca irá flutuar. O outro diz: olha, eu creio que essa arca vai suportar. Veja, meus irmãos, mas a questão não é essa. A questão não é se você crê. A questão é: você está dentro da arca. Lembre-se, só foi salvo os que estavam dentro da arca. Quero dizer, você pode ser um crente em Jesus e estar perdido. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Observe que o apóstolo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, semelhantemente aos que estavam dentro da arca foram salvos, mas não os que criam na arca. Assim também é hoje. Não os que creem, mas os que estão. Veja, mais exemplos a seguir. Está em mim e eu em vós. Como? A vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João 15, versículo 4. Se alguém não estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e ardem, e lançam no fogo. João 15, versículo 6. Porque, amigo, se você não estiver em Cristo, nada você pode fazer.
João 15, versículo 5. E, por último, você deve saber que Cristo está em você. Senão, você já está reprovado. Ou não sejais negligente com a sua alma. É o bem mais precioso que você tem. Agora, devo fazer, devo levar você a examinar a si mesmo. Testes públicos. Você é capaz de adulterar, prostituir, mentir, roubar. Você é idólatra. Você comete feitiçaria. É invejoso. Você vive em bebedeira. Se faz essas coisas, não precisa de nenhum teste. Paulo diz: os que tais coisas cometem não herdarão o reino do céu. Gálatas 5. Testes privados. Você consegue viver sem oração? Você vive sem leitura da palavra? Sem meditar nas escrituras? Você vive sem comunhão com Deus? Se você vive, eu faço o teste por você. Você está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Agora, você pode afirmar para mim que tem que chorar pelas suas orações, mas choraria muito mais se não pudesse orar. Que você ama a palavra de Deus, que os seus pensamentos são consumidos pela palavra de Deus, pelo céu. Teu coração anseia estar com Ele. Ó, irmãos, se isso acontece, é um ótimo teste. Agora, não fique contente com isso, além. Clame a Deus por mais sede do céu, por mais sede de Cristo. Todo cristão verdadeiro, ele almeja crescer em graça, em santidade, em conhecimento. Ele almeja sempre estar mais próximo de Cristo. Assim, meus irmãos, foi esse teste para nós examinarmos nós mesmos, porque a nossa alma é um bem mais precioso que não podemos descuidar um segundo sequer. Devemos examinar a nós mesmos, provar a nós mesmos para saber se permanecemos na fé. Amém? Amém.